Na poeira avermelhada da estrada de terra, sob o céu implacável do sertão, ela se curvou em agonia, o corpo traído pela vida que lutava para nascer, abandonada pelo homem que jurara amor eterno. Ali, no meio do nada, com o vento quente carregando ecos de promessas quebradas, uma alma solitária gritava pela dignidade que o mundo lhe roubara. E você? Já se perguntou o que acontece quando o amor se revela uma ilusão, e a única testemunha é a vastidão fria da noite? Seu nome era Ana, uma mulher de olhos profundos como poços antigos, que outrora brilhavam com o sonho de um lar perfeito. Vinda de uma cidade pequena onde as fachadas de casas brancas escondiam julgamentos cruéis, Ana cresceu sob o peso de expectativas sufocantes. Filha de uma família que valorizava aparências mais do que essências, ela aprenderá cedo a vestir máscaras, sorrisos ensaiados em festas de domingo, vestidos impecáveis que disfarçavam as cicatrizes da alma. Mas agora, ajoelhada na terra seca, com as contrações rasgando seu corpo como facas invisíveis, aquelas máscaras se desfaziam em pó. O noivo, um homem de terno e promessas vazias, fugira ao primeiro sinal de imperfeição, uma gravidez indesejada, um escândalo que manchava o nome da família dele. Você não é mais minha, ele dissera, com a voz cortante como o fio de uma navalha, deixando-a à mercê do destino. O sol poente tingia o horizonte de tons sangrentos, e o ar cheirava a terra quente e flores murchas, um perfume amargo de abandono. Ana pressionava as mãos contra o chão, sentindo a rudeza da realidade sob os dedos. Seus cabelos, outrora arrumados em tranças elegantes, agora grudavam em seu rosto suado, misturados a lágrimas que escorriam como rios de rejeição. "Por que eu?", sussurrava para o vazio, a voz rouca ecoando entre os arbustos secos. Ela se lembrava das palavras da mãe. "Uma mulher como você, com essa mancha, nunca terá lugar. Ninguém quer uma flor murcha no jardim." E ali estava ela, sozinha, curvada sobre a barriga inchada, onde um coraçãozinho batia teimoso, lutando por um mundo que já a condenava. A estrada se estendia como uma ferida aberta no mapa do sertão, ladeada por árvores retorcidas que pareciam testemunhas mudas de tantas histórias de dor. Era um lugar de contrastes. O opulento passado de Ana, com suas festas e laços sociais, agora contrastava com essa humildade brutal, onde o único som era o canto distante de grilos e o uivo do vento. Ela havia fugido da cidade, dirigindo o carro velho que herdara do pai, na esperança de encontrar refúgio em algum vilarejo esquecido. Mas o trabalho de parto veio cedo, violento, forçando-a a parar ali, no meio daquilo que parecia o fim do mundo. Cada dor era uma lembrança, o noivo rindo com amigos, a família virando costas, a sociedade apontando dedos. Imperfeita, eles a chamavam, como se o amor pudesse ser medido por padrões frios e impessoais. Enquanto as contrações se intensificavam, Ana sentia o corpo se render, a dignidade esmagada pela solidão. O suor escorria por sua pele, misturando-se à poeira, e o cheiro de terra molhada subia ao redor, um lembrete cruel de quão efêmera era a vida. Ela pressionava a mão contra o ventre, murmurando para o bebê: "Você e eu, meu amor, contra tudo." Mas no fundo, o medo a consumia, e se ela não conseguisse? E se o mundo lá fora continuasse a julgá-los, a rejeitá-los, como fizeram com ela? As estrelas começavam a piscar no céu, testemunhas indiferentes, e o frio da noite se infiltrava, fazendo-a tremer. Era o tipo de solidão que dilacerava a alma, uma ferida aberta que gritava por cura. Nesse momento de desespero absoluto, um ruído distante cortou o ar, o trote de um cavalo, lento e deliberado, como um chamado do destino. Ana ergueu os olhos, ofuscada pela luz fraca da lua, e avistou uma figura emergendo da neblina do entardecer. Era um homem, simples e robusto, vestido com as roupas surradas de um peão, chapéu gasto, camisa suja de suor e poeira, botas enlameadas que pisavam a terra com firmeza. Ele parou a alguns metros, o cavalo bufando baixinho, e seus olhos, escuros e serenos como um lago calmo, encontraram os dela. Não havia julgamento neles, apenas uma quietude profunda, como se ele já soubesse de sua dor sem precisar de palavras. "Precisa de ajuda", disse ele, a voz baixa e grave, carregada do sotaque do interior, ecoando como um eco de esperança. Ana, exausta, balbuciou um sim fraco, os lábios tremendo. Ele desmontou devagar, sem pressa, como se o tempo não importasse mais. Seus movimentos eram precisos, habituados ao trabalho duro da vida no campo. Mãos calejadas que pegaram uma manta do cavalo e a estenderam no chão para ela. "Sou João", murmurou, ajoelhando-se ao seu lado, mas não tocando-a ainda, respeitando o espaço quebrado dela. Havia algo nele, uma dignidade silenciosa, que contrastava com o caos ao redor. Ele não perguntou sobre o passado, não julgou a situação, apenas agiu, como se ajudar fosse o instinto mais natural. Enquanto o trabalho de parto avançava,
João usou suas poucas posses para criar um abrigo improvisado. Pegou água de uma cantina no alforge, umedecendo um pano para aliviar a febre de Ana. O cheiro de ervas secas que ele carregava enchia o ar, misturando-se ao aroma da terra, criando uma sensação de proteção improvável. Respire devagar, ele disse, sua voz um bálsamo contra a tempestade interna dela. Ana, surpresa com essa gentileza de um estranho, sentiu as primeiras lágrimas de alívio. Ele não era um salvador heróico, com palavras grandiosas. Era um peão, um homem da terra, cujas ações falavam mais alto que qualquer discurso. E ali, na estrada que simbolizava seu abandono, algo começou a mudar. Uma faísca de aceitação, um vislumbre de que talvez, além do julgamento, existisse um lugar onde a essência importava mais que as aparências. Você já experimentou um momento assim, onde a ajuda vem de onde menos se espera, desafiando tudo o que você conhecia? Comente uma palavra que represente essa esperança, e continuemos essa jornada juntos. Enquanto o bebê finalmente chegava ao mundo com um choro fraco e determinado, Ana olhava para João, sentindo pela primeira vez em anos que talvez não estivesse mais sozinha. A noite os envolvia, mas no coração dela, uma chama acendia, prometendo uma reviravolta que ninguém poderia prever. Os primeiros raios do amanhecer tingiam o céu de um rosa tênue, como se o horizonte estivesse sussurrando promessas de renascimento, enquanto Ana embalava o bebê nos braços, exausta mas viva. O choro fraco do recém-nascido ecoava pela estrada de terra, misturando-se ao canto distante dos pássaros matinais, um som que parecia arrancar as camadas de solidão que a envolviam. João, o peão de poucas palavras, ajoelhado ao lado dela, enrolava o pequeno em um pedaço de pano gasto, suas mãos calejadas movendo-se com uma delicadeza que contrastava com a rudeza de sua aparência. Ele não olhava diretamente para Ana, mas seus olhos, como poços escuros de uma terra cansada, transmitiam uma calma que ela não sabia que existia. Vamos, disse ele, simplesmente, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Sua voz era como vento suave que varria a poeira da estrada, carregando consigo o cheiro de fumaça de fogueira e grama molhada. Ana hesitou, o corpo dolorido lembrando-a das contrações que a haviam trazido até ali, abandonada à beira do nada. O noivo que a deixará, com suas promessas vazias e olhares julgadores, parecia agora uma sombra distante, mas a ferida ainda latejava, uma cicatriz que o tempo não havia curado. Como ela poderia confiar nesse homem, um estranho surgido do escuro, cujas botas enlameadas e chapéu gasto falavam de uma vida dura, longe dos salões opulentos que ela um dia sonhara em conquistar? Ainda assim, ela aceitou a mão dele, sentindo o calor áspero de sua palma contra a sua, um toque que não pedia nada em troca. João a ajudou a montar em seu cavalo, o animal paciente balançando a crina como se entendesse o peso daquele momento. O bebê, que ela decidirá chamar de Lucas em um impulso, dormia contra seu peito, sua respiração ritmada como uma melodia nova, tecida no caos da noite anterior. À medida que eles avançavam pela estrada, o sol subindo devagar, Ana observava o mundo ao redor com olhos renovados. As árvores se erguiam como sentinelas silenciosas, suas folhas sussurrando segredos ao vento, e o cheiro da terra úmida subia como um bálsamo, lavando a humilhação que ela carregara por tanto tempo. Eles chegaram à fazenda de João ao meio-dia, um lugar modesto encravado entre colinas verdejantes, onde o rio murmurava como uma canção de ninar. Não era opulento como a casa de sua família, cheia de móveis polidos e julgamentos velados, mas havia uma honestidade ali, nas paredes de madeira desgastada e no jardim desordenado de ervas e flores silvestres. João a guiou para dentro da cabana simples, o ar preenchido pelo aroma de pão assado e feno seco, um contraste acolhedor com a friagem da estrada. Descansa aqui, murmurou ele, apontando para uma cama coberta com cobertores caseiros, tecidos com fios de histórias não contadas. Ana se sentou, o corpo pesado, mas sua mente girava como folhas em uma tempestade, questionando se isso era real ou apenas outro truque do destino. Nos dias que se seguiram, João se movia pela casa como uma presença constante, mas nunca invasiva. Ele preparava refeições simples, sopa de legumes colhidos do próprio quintal, pães quentes que cheiravam a fogo e tradição, e deixava pratos ao lado da cama de Ana, sem exigir gratidão ou explicações. Seus olhos, sempre desviados, pareciam carregar o peso de suas próprias cicatrizes, talvez de um amor perdido ou de uma vida de trabalho sob o sol impiedoso. Ana observava-o pelas frestas da porta, notando como ele cuidava do bebê com uma firmeza gentil, embalando Lucas quando o choro ecoava pela noite, sua voz baixa entoando uma canção folclórica que falava de rios e estrelas, de jornadas que transcendem o abandono. Mas dentro de Ana, os conflitos borbulhavam como um rio subterrâneo. Ela se lembrava das palavras cruéis de sua família, que a rotularam de pecadora por sua gravidez fora do casamento, e do noivo que a deixará na poeira, seus olhos cheios de desprezo.
Como poderia aceitar essa nova forma de carinho, vinda de um homem que não pedia nada em troca? Por que você me ajudou? Perguntou ela uma tarde, enquanto o sol filtrava pela janela, pintando o chão de dourado. João parou, as mãos sujas de terra de onde plantava sementes no jardim, e respondeu apenas, porque alguém precisava. Suas palavras eram como pedras polidas pelo tempo, simples e profundas, forçando Ana a confrontar o vazio que ela carregava. Enquanto os dias se transformavam em semanas, o ambiente rústico da fazenda começou a curar as partes quebradas de Ana. O canto dos pássaros ao amanhecer se tornou sua nova sinfonia, e o rio próximo, com sua água cristalina, um símbolo de purificação. Ela ajudava João no quintal, plantando flores que representavam sua própria resiliência, e em meio ao suor e à terra, sentia uma faísca de pertencimento. Mas os fantasmas do passado não a deixavam em paz. Um dia, enquanto lavava roupas no rio, ouviu o som distante de cavalos, rumores da cidade, fofocas levadas pelo vento, sobre a mulher abandonada que agora vivia com um peão solitário. O medo a invadiu, uma onda gelada que ameaçava arrastar tudo o que ela começara a construir. Eles vão vir atrás de mim, sussurrou para João naquela noite, o fogo da lareira dançando em seus olhos. Ele se aproximou, pela primeira vez quebrando o silêncio com um toque em seu ombro, firme como uma âncora. Aqui, você é segura. Ninguém define seu valor além de você mesma. Você já sentiu o peso de um julgamento que não é seu, mas que ameaça arruinar tudo? Pense em uma palavra que capture essa luta interna e compartilhe nos comentários para que possamos enfrentar esse desafio juntos, enquanto a história se desenrola. O conflito crescia, não apenas externo, mas dentro do coração de Ana. Uma noite, quando uma febre tomou Lucas, ela se viu à beira do desespero, as memórias de abandono voltando como uma inundação. Ela pensou em fugir, de voltar para a cidade e enfrentar o destino sozinha, mas João estava lá, preparando uma infusão de ervas com mãos experientes, sua presença uma muralha contra a tempestade. Fique, disse ele, baixinho, enquanto o bebê dormia novamente, a febre quebrando como uma promessa cumprida. Nesse momento, Ana começou a ver além das aparências. João não era um herói de contos, mas um homem que escolhera o caminho da dignidade, construindo um lar não por sangue, mas por escolha. À medida que o tempo passava, a relação entre eles florescia como as sementes que plantavam, devagar e intencional. Ana encontrava forças em suas conversas noturnas, onde ele contava histórias de sua própria vida, de perdas que o moldaram, mas não o definiram. A verdadeira família é feita de ações, não de nomes, ele dizia, e ela sentia o amor incondicional brotando, não como uma chama explosiva, mas como uma brasa que aquece devagar. O legado que eles começavam a tecer ali, na simplicidade da fazenda, era uma teia de respeito e aceitação, desafiando o preconceito que o cercava. E assim, no coração da jornada, Ana percebia que a estrada de terra não era apenas um lugar de abandono, mas o caminho para uma reconstrução verdadeira, onde a essência da alma brilha mais que qualquer julgamento. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura, e ela sabia que, pela primeira vez, estava pronta para lutar pelo que encontrara. E assim, com o sol se pondo no horizonte, Ana sentiu uma calma inédita envolver a fazenda, como se o vento sussurrasse segredos de renascimento. Mas, enquanto as noites se sucediam, as sombras do passado de Ana começaram a se esticar, ameaçando o frágil equilíbrio que ela construía ao lado de João. Ele, com suas mãos calejadas e olhares que falavam mais que palavras, continuava a plantar não apenas sementes no solo, mas esperança no coração dela. Juntos, eles colhiam os frutos da terra, e Ana aprendia a medir o tempo não pelos relógios, mas pelos ciclos da natureza, o canto dos pássaros ao amanhecer, o cheiro úmido da terra após a chuva, o calor do fogo que João acendia à noite. Nas primeiras semanas, Ana lutava silenciosamente contra os ecos de sua antiga vida. As lembranças do noivo que a abandonara na estrada de terra voltavam como fantasmas, sussurrando dúvidas em seus ouvidos. E se isso também for temporário? Ela se perguntava, enquanto observava João consertar uma cerca quebrada, seu corpo forte e silencioso movendo-se com a precisão de quem havia sido forjado pela solidão. Ela se via no espelho da água do riacho, seus olhos ainda carregados de vergonha pela imperfeição que a sociedade lhe impusera, uma mulher solteira, com uma criança nos braços, descartada como uma semente estéril. Mas João, sem pressa, desmontava essas barreiras com ações sutis. Um prato extra de comida preparado com ervas colhidas do jardim, um cobertor colocado sobre seus ombros quando o frio da noite chegava. Ana, ele disse uma noite, enquanto o fogo crepitava e lançava sombras dançantes nas paredes de madeira, a dor que você carrega é como uma raiz profunda, mas ela pode alimentar algo novo, se você deixar.
Suas palavras eram poucas, mas carregadas de uma verdade que ecoava o tema de suas próprias histórias. Um pai que o abandonara, uma vida de trabalho duro que o moldara em um homem de poucas posses, mas de grande dignidade. Ana ouvia, o coração pulsando como as batidas de um tambor distante, e começava a questionar se o amor que sentia brotando era real ou apenas uma ilusão construída na solidão da fazenda. O bebê, que ela chamara de Lucas, agora ria ao som da voz grave de João, e isso a aterrorizava. E se o mundo lá fora tentasse arrancar isso tudo de suas mãos? Enquanto os dias se alongavam, os conflitos internos de Ana ganhavam forma. Ela sonhava com a estrada de terra, o mesmo caminho poeirento onde dera luz sozinha, e acordava suada, o peito apertado pela sensação de não pertencimento. João notava, é claro, com seu silêncio respeitoso que era uma forma de cuidado. Ele não a pressionava, em vez disso, mostrava através de gestos, ensinando Lucas a plantar uma muda, segurando a mão de Ana quando ela tropeçava em suas inseguranças. Não é o sangue que une, é o que você escolhe regar, ele murmurava, e Ana sentia as lágrimas quentes roçarem sua pele, misturando-se ao suor do trabalho diário. Mas o mundo exterior não tardou a bater à porta. Um dia, enquanto Ana colhia frutas no pomar, ouviu o som distante de cascos de cavalo e vozes altas ecoando pela estrada. Era o primo de seu ex-noivo, um homem de terno impecável e olhar julgador, que viera da cidade com rumores como armas. Ouvi dizer que você está aqui, vivendo como uma errante, ele gritou, parando o cavalo perto da cerca. Uma mulher como você, abandonada e com uma criança ilegítima, não tem lugar em uma vida decente. Volte para onde pertence, antes que manche o nome de todos. As palavras caíram como granizos, ferindo o ar tranquilo da fazenda. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, o cheiro de terra fresca misturando-se ao azedo do medo. Ela recuou, o cesto de frutas escorrendo de suas mãos, enquanto o preconceito social se erguia como uma muralha invisível. João apareceu como uma sombra se materializando, seu corpo bloqueando o caminho do intruso. Ele não gritou, não precisava. Seus olhos, duros como pedras polidas pelo rio, fixaram-se no homem. Aqui, não se entra com ódio, disse ele, a voz baixa e firme, como o rugido de um trovão distante. Ana e a criança são parte deste lar agora, e eu defendo o que é meu por escolha. O primo hesitou, surpreso com a calma de João, mas não recuou sem deixar feridas. Vocês vão se arrepender, ameaçou, virando o cavalo e partindo em uma nuvem de poeira. Ana ficou ali, paralisada, o coração acelerado como o galope dos cascos, sentindo o peso do julgamento social que tentava arrastar sua nova vida de volta para o abismo. Aquela noite, o conflito externo se infiltrou em seus sonhos, e Ana acordou no meio da madrugada, o bebê chorando baixinho ao seu lado. Ela se levantou, os pés descalços tocando o chão frio de madeira, e saiu para o alpendre, onde o vento noturno carregava o perfume das flores silvestres. E se eles voltarem? Sussurrou para si mesma, as lágrimas finalmente escapando, uma enxurrada de dor acumulada. João a encontrou ali, sentado ao seu lado sem dizer nada, apenas estendendo a mão para enxugar suas faces. Não estamos sozinhos nessa luta, ele disse, e nesse momento, Ana sentiu o amor incondicional fluir como um rio que transborda, lavando as margens de suas feridas. Mas o ponto de quase quebra veio logo depois, quando uma doença súbita acometeu Lucas. A febre alta o deixou fraco, e Ana reviveu o terror da estrada, a sensação de impotência que abandonara anos antes. Ela correu para a cidade, carregando o menino nos braços, mas as portas se fecharam, os mesmos julgadores que a condenavam não ofereciam ajuda. De volta à fazenda, Ana desmoronou, chorando como nunca, acreditando que o destino a condenava a repetir o ciclo de abandono. Eu não sou forte o bastante, ela confessou a João, a voz quebrada como galhos secos ao vento. E aí, no auge do desespero, João a resgatou com um gesto simples, mas profundo. Ele pegou Lucas nos braços, cantando uma canção antiga que aprenderá de seu avô, e levou-o para o quarto, onde preparou uma infusão de ervas curativas. Você não está sozinha, Ana, ele disse, a voz como um bálsamo. Eu escolhi ficar, e isso é para sempre. Naquele instante, ela viu além das aparências. João, o peão misterioso, era o porto seguro que ela nunca ousara sonhar. O bebê adormeceu, a febre baixando gradualmente, e Ana sentiu o amor renascer, não como uma explosão, mas como raízes que se entrelaçam no solo, firmes e indestrutíveis. Enquanto o luar banhava a fazenda, Ana percebeu que a reconstrução verdadeira exigia enfrentar as sombras, e que a dignidade não era algo dado, mas conquistado. Mas e você, ouviu essa parte e sentiu algo? Comente apenas uma palavra que represente o que está no seu coração agora: força, esperança ou talvez resiliência. Pois histórias como esta nos lembram que não estamos sozinhos.
Com o amanhecer se aproximando, Ana e João sentaram-se juntos, o silêncio entre eles carregado de uma nova determinação, preparando-se para os confrontos que viriam, sabendo que o legado que construíam era maior que qualquer preconceito. A fazenda, outrora um refúgio isolado, agora pulsava como um coração vivo, pronto para defender o amor que transcende tudo. Com o primeiro raio de sol pintando o horizonte de tons avermelhados, como se o céu mesmo conspirasse para iluminar as cicatrizes do passado, Ana e João permaneciam sentados no alpendre da fazenda. O ar carregava o cheiro úmido da terra recém-regada pelo orvalho, misturado ao aroma de pão assado na cozinha improvisada. Ana embalava o bebê nos braços, seu coração ainda pulsando com a promessa da noite anterior. As palavras de João ecoavam dentro dela como um eco distante, desafiando os ecos de rejeição que a haviam perseguido por tanto tempo. E se isso tudo for apenas uma ilusão, pensou ela, os dedos traçando o contorno do rostinho adormecido do menino. João, com seu olhar firme e sereno, como de um carvalho que resistiu a tempestades, simplesmente observava, sem pressa de preencher o silêncio. Ele era o oposto do mundo que Ana conhecera, não um noivo elegante que abandonara à beira da estrada, com suas promessas vazias e olhares julgadores, mas um homem moldado pelo trabalho duro, cujas mãos calejadas contavam histórias de resiliência sem precisar de palavras. Vamos começar o dia, disse João finalmente, sua voz grave e tranquilizadora, como o ribeiro que corta a fazenda, fluindo sem pressa. Ana assentiu, mas por dentro, uma tempestade se formava. Como poderia confiar em um amor que surgia do nada, em meio à poeira da estrada onde dera luz sozinha, gritando contra o vento que a julgava indigna? À medida que o dia avançava, a rotina da fazenda se revelava um bálsamo inesperado. João ensinava a Ana a lidar com as tarefas simples, colher ovos das galinhas que ciscavam no quintal, plantar sementes no solo fértil, sentir a terra entre os dedos como uma extensão do próprio corpo. Era um mundo rústico, longe das mansões opulentas onde ela crescerá, onde o julgamento social ditava a cada passo. Aqui, não havia vestidos caros ou olhares enviesados, havia apenas o suor compartilhado e o respeito mútuo, como raízes que se entrelaçam para sustentar uma árvore antiga. Ana observava João trabalhar, sua silhueta contra o sol poente, e sentia um conflito interno crescer. Parte dela ansiava por se entregar àquele acolhimento, mas outra parte, ferida pelas traições do passado, sussurrava dúvidas. E se ele também me virar as costas, como todos os outros? Enquanto o sol subia alto, trazendo o calor abrasador da tarde, um conflito externo irrompeu como uma nuvem de poeira inesperada. Um homem a cavalo apareceu no horizonte, seu traje impecável contrastando com a simplicidade da fazenda. Era um emissário da família de Ana, um dos antigos conhecidos que a haviam renegado quando souberam de sua gravidez. Ana, ouvi dizer que você estava aqui, vivendo como isso? Gritou ele, o tom carregado de desprezo, apontando para a casa modesta e as roupas simples que João usava. O coração de Ana gelou, as memórias da humilhação voltaram como facas, o dia em que fora expulsa de sua própria casa, grávida e sozinha, com o noivo fugindo para preservar sua reputação. Ela se encolheu, o bebê agitado em seus braços, sentindo o peso do julgamento social que sempre a perseguira. João, no entanto, não hesitou. Ele se colocou entre Ana e o intruso, seu corpo uma barreira sólida, como uma muralha erguida contra o vento. Esta é a casa dela agora, disse ele, a voz baixa mas firme, cada palavra um tijolo no muro de proteção. E se você veio trazer mais dor, pode voltar por onde veio. O emissário riu, um som cruel que ecoou pelo ar, mas João não se mexeu. Seus olhos, habituados às batalhas silenciosas da vida no campo, transmitiam uma dignidade que não precisava de ameaças. Você não entende, peão, retrucou o homem. Ela é uma desgraça para a família. Se não voltar, enfrentará o deserdamento, a perda de tudo. Ana sentiu as lágrimas subirem, o trauma do abandono renascendo como uma ferida aberta. Como ousavam vir agora, tentando arrastar de volta para o mundo de falsidades? Mas João, com sua sabedoria quieta, não permitiu que o conflito escalasse. Ele colocou a mão no ombro de Ana, um toque leve, mas que transmitia força, como o tronco de uma árvore que se curva ao vento sem quebrar. Você não precisa responder a eles, murmurou ele, enquanto o emissário partia, cuspindo ameaças vazias. Aqui, você é livre para ser quem é. Nesse momento, Ana lutou contra seus conflitos internos, a voz do passado gritando que ela não merecia tal lealdade, que sua imperfeição, a gravidez fora do casamento, a suposta mancha em sua honra, a tornava indigna de amor. Ela se afastou por um instante, caminhando até o ribeiro próximo, onde a água corrente refletia o céu, lavando suas dúvidas. O bebê choramingou, e ela o apertou contra o peito, sentindo o peso da cura mútua que João oferecia.
À noite, veio o ponto de quase quebra. Uma febre súbita tomou o bebê, recordando a noite anterior, e Ana se viu tomada pelo pânico, as sombras do passado ameaçando engoli-la. Eu não posso perder ele também, soluçou ela, no quarto iluminado apenas pela luz de uma lamparina, o ar pesado com o cheiro de lençóis úmidos. João a encontrou assim, curvada sobre o berço, e sem uma palavra, pegou ervas frescas do jardim, preparando uma nova infusão. Olhe para mim, Ana, disse ele, sua voz um farol no escuro. Você não está sozinha nessa luta. Eu escolhi ficar, e isso significa enfrentar o que vir. Juntos. Ele segurou sua mão, um gesto simples, mas carregado de simbolismo, como o laço que une duas raízes em solo árido. Nesse instante, Ana sentiu a reafirmação do cuidado. Não era um amor explosivo, mas um que se construía devagar, como a fazenda que eles erguiam pedra por pedra. Enquanto o bebê finalmente adormecia, sua respiração ritmada como uma canção de ninar, Ana e João sentaram-se lado a lado, o silêncio entre eles preenchido por uma nova determinação. Eu vi o que o mundo fez com você, disse João, seus olhos encontrando os dela, e eu escolhi ver além disso. Porque o verdadeiro lar não é feito de paredes, mas de escolhas. Ana, pela primeira vez, permitiu-se acreditar, sentindo as raízes do amor incondicional se aprofundarem. Mas e você, que acompanha esta jornada? Nesse momento de reafirmação, com o coração pulsando de esperança renovada, comente apenas uma palavra que ecoe o que sente agora, talvez força, ou cura, algo que represente a batalha interna que todos travamos. Pois, como Ana descobre, as histórias de superação nos unem, nos lembrando que o legado de dignidade é eterno. Com o amanhecer se anunciando mais uma vez, a fazenda parecia mais forte, um refúgio não apenas físico, mas emocional, onde o amor transcendia as expectativas sociais. Ana sabia que os confrontos ainda viriam, os julgamentos, as forças do passado tentando reclamar o que não lhes pertencia, mas agora, ao lado de João, ela se sentia pronta para defender o que construíra. O bebê, símbolo de sua resiliência, dormia em paz, e no ar, o cheiro de terra e esperança se misturava, prometendo um futuro onde o pertencimento não era imposto, mas escolhido. Com o sol se erguendo sobre a fazenda, seus raios dourados dançando sobre o orvalho da grama, Ana sentia o peso do passado se agitar como uma tempestade distante. Ela embalava o bebê nos braços, o calor do corpinho dele uma âncora contra as dúvidas que ainda sussurravam em sua mente. João, ao seu lado, cortava a lenha com movimentos precisos e silenciosos, cada golpe ecoando como uma declaração de força. Mas o mundo exterior não esquecia fácil. Os ecos dos julgamentos vinham se aproximando, como nuvens carregadas no horizonte. Naquele dia, um carro polvorento subiu a estrada de terra, levantando uma poeira que parecia carregar memórias indesejadas. Do veículo, saiu o ex-noivo de Ana, Rodrigo, o homem que a abandonara à beira da estrada, sua figura impecável contrastando com a simplicidade da fazenda. Seus olhos, frios e calculistas, varreram o cenário como se avaliassem uma propriedade a ser reivindicada. Atrás dele, uma mulher elegante, sua nova companheira, talvez, e um homem mais velho, o pai de Rodrigo, cujo rosto enrugado carregava o peso de um legado de preconceitos. Ana sentiu o estômago revirar, o cheiro de terra úmida misturado ao medo antigo. O bebê choramingou, como se sentisse a tensão no ar, e ela o apertou contra o peito, sua voz trêmula ao sussurrar. Não, meu amor, eles não vão nos levar de volta àquela sombra. João parou o que estava fazendo, o machado ainda na mão, seu olhar se endurecendo como aço forjado. Ele não disse nada imediatamente, suas ações sempre falavam mais alto, mas agora, o silêncio dele era uma muralha. Rodrigo avançou, o sapato polido pisando na lama como se sujasse algo sagrado. Ana, você não pertence a este lugar, ele disse, a voz cheia de desdém, ecoando o julgamento social que sempre a rotulara como imperfeita. Uma mulher como você, com uma criança ilegítima, não pode simplesmente desaparecer. Meu pai quer resolver isso, talvez uma adoção, ou algo para limpar o nome da família. Você sempre foi boa em fingir, mas o mundo real não perdoa erros. As palavras atingiram Ana como chicotadas, reabrindo feridas que ela pensara estarem cicatrizando. Lembrou-se da humilhação na cidade grande, das festas opulentas onde era vista apenas como um troféu descartável, sua gravidez uma mancha em sua perfeição. Mas ali, com João, ela havia começado a se reconstruir, a entender que a dignidade não vinha de olhares aprovadores, mas de escolhas próprias. Ainda assim, o conflito interno rugia. E se eles tivessem razão? E se o amor de João fosse apenas uma ilusão passageira? João deu um passo à frente, sua presença imponente como uma árvore centenária resistindo ao vento.
Você não tem mais voz aqui, ele respondeu, a voz baixa e firme, carregada de uma autoridade que não precisava de berros. Ana não é um erro para ser corrigido. Ela é uma mulher que escolheu se erguer, e eu escolhi ficar ao lado dela. Seus olhos, marcados pelas linhas da vida dura, encontraram os de Rodrigo, e por um instante, o ar pareceu tremer com um choque de mundos colidindo, o do poder superficial contra o da resiliência genuína. O pai de Rodrigo interveio, sua voz rouca de anos de autoridade. Isso é ridículo. Você é apenas um peão, um homem sem nome ou herança. O que pode oferecer a ela? Uma vida de sujeira e isolamento? As palavras eram como veneno, envenenando o ar com preconceito que Ana conhecia tão bem. Mas nesse momento, algo dentro dela se acendeu, uma faísca da força que João havia ajudado a revelar. Ela ergueu o queixo, o bebê agora quieta em seus braços, e falou pela primeira vez com a voz clara e resoluta: Eu não sou propriedade de ninguém. Fui abandonada na estrada, sim, mas ali encontrei minha verdadeira força. Vocês veem sujeira, mas eu vejo um lar construído com escolhas, não com sangue ou dinheiro. O confronto escalou quando Rodrigo tentou se aproximar, estendendo a mão como se pudesse arrastar Ana de volta ao passado. João o impediu com um gesto simples, mas firme, colocando-se entre eles como um escudo vivo. Volte para onde veio, ele disse, as palavras cortantes como uma lâmina. Aqui, não há lugar para o seu tipo de justiça. Ana e eu criamos algo real, um legado de amor que não se quebra com palavras vazias. Enquanto o sol subia, iluminando o cenário, Ana sentiu uma revelação se desenrolar como as pétalas de uma flor resistindo à tempestade. Ela percebeu que João carregava um segredo próprio. Anos antes, ele também fora abandonado, deixado para apodrecer em uma vida de solidão após uma traição familiar. Essa conexão, não de sangue, mas de almas feridas, era o elo que os unia. Você me salvou, ela sussurrou para ele, as lágrimas rolando pelo rosto, misturadas ao suor da luta interna. E agora, eu escolho lutar por nós. O clímax veio em um flash de emoção. Rodrigo, enfurecido, tentou forçar a entrada, mas João o conteve com uma calma que desarmava qualquer violência. A dignidade não se impõe, João disse, sua voz ecoando como um eco de sabedoria ancestral. Ela se conquista, e Ana já a conquistou. Ana, fortalecida, virou-se para os intrusos. Vão embora. Meu filho terá um lar de verdade, não o de vocês, cheio de mentiras e julgamentos. Eu o protegerei, assim como João me protegeu. Nesse instante de reafirmação, com o coração de Ana batendo como tambores de guerra, uma pergunta surge para você, que segue esta jornada. Nesse momento de confronto e escolha, com as raízes do amor se firmando contra o vento, comente apenas uma palavra que capture a essência dessa batalha, talvez resistência, ou liberdade, algo que reflita a luta por pertencimento que todos carregamos. Pois, como Ana agora entende, cada vitória pessoal ecoa no mundo, inspirando outros a escolherem o caminho da dignidade. Com o carro finalmente partindo, deixando uma trilha de poeira que se dissipava como fantasmas do passado, Ana e João se abraçaram, o bebê entre eles como um símbolo de renascimento. O amor que florescia ali não era o de contos de fada, mas um construído de respeito e confiança, transcendendo as expectativas sociais que tentavam os aprisionar. Ana escolheu conscientemente permanecer, sabendo que o verdadeiro lar era aquele que se defendia, dia após dia. Naquela noite, sob o céu estrelado, a fazenda pareceu brilhar com uma luz nova. A comunidade local, que antes observava de longe, começou a se aproximar. Vizinhos que viram a cena e sussurraram palavras de apoio, reconhecendo a força de Ana e João. Uma vitória simples, mas profunda. O bebê foi aceito como parte dali, e Ana, pela primeira vez, sentiu pertencimento não como um dom, mas como um direito conquistado. João, com um sorriso raro, segurou sua mão. Juntos, construímos mais do que paredes. Construímos legado. Enquanto o dia se fechava, o cheiro de fogo na lareira misturado ao aroma de ervas frescas, Ana sabia que a jornada não terminara, mas o clímax havia passado, deixando espaço para uma paz duramente ganha. O amor deles, agora verbalizado em olhares e toques, era a essência da cura mútua, um testemunho de que a resiliência vence o trauma e que a justiça pessoal nasce da verdade interior. Meses se passaram desde aquela noite sob o céu estrelado, e a fazenda que Ana e João haviam transformado em um refúgio agora pulsava com a vida de uma nova rotina. O bebê, a quem deram o nome de Sofia, crescia forte, seus risos ecoando entre as árvores antigas, como sementes plantadas no solo fértil da aceitação. Ana, outrora uma sombra de si mesma, caminhava pela terra com uma postura renovada, o sol da manhã aquecendo sua pele marcada pelas cicatrizes do abandono. João, sempre ao seu lado, trabalhava em silêncio,
suas mãos calejadas moldando não apenas a madeira e o solo, mas os alicerces de uma família escolhida. Mas o passado, como uma sombra persistente, não se deixava esquecer. Um dia, enquanto Ana colhia ervas no jardim, um carro polvorento parou no caminho de terra, levantando uma nuvem de poeira que dançava no ar como fantasmas do que fora. Do veículo desceu um homem que ela jurara jamais ver novamente. Seu ex-noivo, Lucas, o mesmo que a deixará à beira da estrada, grávida e desamparada. Seus olhos, outrora cheios de promessas vazias, agora carregavam uma mistura de desespero e orgulho ferido. Atrás dele, vinham dois parentes distantes, figuras rígidas da alta sociedade que sempre ditaram as regras da vida de Ana, julgando-a por sua imperfeição. O confronto foi inevitável, como um temporal que se forma no horizonte. Lucas avançou, sua voz cortante ecoando pelo ar. Ana, você não pode fugir para sempre. A criança é minha responsabilidade agora. Volte para a cidade, onde é o seu lugar. Seus olhos varreram a fazenda com desprezo, como se o simples e rústico lar de João fosse uma ofensa à sua visão de mundo. Ana sentiu o peso do antigo medo apertar seu peito, as memórias da humilhação na estrada ressurgindo como feridas abertas. Mas algo havia mudado dentro dela, a resiliência forjada nas noites de dúvida e nos dias de cuidado mútuo. João, que observava de longe, aproximou-se devagar, seu silêncio carregando mais peso que qualquer palavra. Ele se colocou ao lado de Ana, uma barreira humana contra o vendaval de acusações. Responsabilidade? O que você sabe sobre isso? Rebateu Ana, sua voz firme como o tronco de uma árvore centenária. Você me abandonou na poeira da estrada, me deixou sozinha com minha dor. Mas aqui, eu encontrei mais do que você jamais ofereceu, um lar verdadeiro, construído com mãos honestas e corações abertos. As palavras fluíam como um rio liberto, lavando a sujeira do julgamento social que a oprimira por tanto tempo. Lucas riu, um som amargo que cortava o ar, mas João não vacilou. Com um gesto simples, ele estendeu a mão para Ana, um ato de união que desarmava o veneno das acusações. Ela não precisa de você, disse João, sua voz baixa e grave, como o rugido distante de um trovão. Aqui, ela é livre. E Sofia é nossa, não uma peça em seu jogo de aparências. Foi então que veio a grande revelação. Em meio ao confronto, Ana descobriu, através de uma carta amassada que Lucas tentará esconder, que ele próprio era um homem quebrado, fugindo de dívidas e segredos sombrios. Mas mais que isso, João revelou um pedaço de seu próprio passado. Ele, que sempre fora o peão misterioso, contará a Ana em sussurros noturnos sobre sua própria perda, um filho roubado pelo destino anos atrás. Essa conexão, enterrada no silêncio, agora iluminava o caminho. Eles não eram apenas sobreviventes, mas guardiões uns dos outros. O clímax irrompeu como uma tempestade purificadora. Ana, fortalecida pela aceitação de João, virou-se para Lucas e sua comitiva. Vocês veem apenas o que está na superfície, roupa simples, uma casa de madeira. Mas eu vejo a essência, o amor que transcende o sangue, a dignidade que não se compra com dinheiro. Saiam daqui e levem consigo o peso de seus julgamentos. Eu escolhi minha família, e ela é eterna. As palavras pairaram no ar, invertendo a dinâmica de poder. Os opressores, diante da verdade nua, recuaram, seus rostos contorcidos em uma mistura de raiva e derrota. A comunidade, que antes observava de longe, agora se reunia, murmurando apoios e formando um círculo protetor ao redor de Ana e João. Foi uma vitória não de vingança, mas de afirmação, a justiça pessoal nascida da verdade interior, como raízes que finalmente rompem o solo. Na calmaria que seguiu, Ana e João selaram seu novo começo. Sob a luz dourada do entardecer, eles trocaram votos simples em uma cerimônia na fazenda, cercados por vizinhos que se tornaram família. Eu escolho você, não por necessidade, mas por amor, disse Ana, sua voz tremendo de gratidão, enquanto João respondia com um toque suave em sua mão. Juntos, somos o legado que o mundo precisa ver. O bebê Sofia, nos braços de Ana, representava o símbolo dessa união, uma vida nascida da estrada de terra, agora enraizada em solo fértil. Anos mais tarde, a fazenda florescia como um testemunho vivo. Sofia, agora uma criança curiosa, corria pelos campos, aprendendo os valores de resiliência e aceitação de seus pais. A história de Ana inspirava outros na comunidade. Mulheres que haviam enfrentado o abandono encontravam forças nas narrativas compartilhadas ao redor da lareira, e homens como João descobriam que o silêncio podia ser uma forma de força. O legado que eles construíram transcendia paredes e posses. Era uma rede de pertencimento, onde o trauma se transformava em cura mútua e o amor incondicional se perpetuava. Enquanto o sol se punha no horizonte, Ana refletia sobre a jornada.
A vida nos joga na estrada, mas é o que escolhemos no caminho que define nosso destino. O verdadeiro lar não é onde nascemos, mas onde nos sentimos vistos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe uma palavra de esperança nos comentários e inscreva-se no canal, pois há muitas jornadas como está esperando para serem contadas, iluminando o poder da dignidade e do amor que vai além das expectativas.